Esse é o Receita de Sucesso Podcast, um podcast com mentorias com as pessoas mais bem-sucedidas do Brasil. E você deve estar se perguntando se é o Jussiel e a Karen que apresentam esse podcast, cadê eles? Eu sou o Léo Cuba e fui convidado pelo Jussiel e pela Karen para apresentar esse episódio, porque hoje eles estão do outro lado da bancada, porque se é pra gente falar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil, ninguém melhor do que eles para falar sobre o tema, porque eles são tão ou até mais bem-sucedidos que a maioria dos seus convidados, mas são muito humildes, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Jussiel e Karen, obrigado pelo convite e obrigado por aceitar bater esse papo. Que isso, eu que agradeço. Uma Que introdução honra, dessa, nossa. que honra, né? Mas hoje nós vamos abrir a caixa preta e, de fato, não vou esconder nada. A gente vai mostrar como eu saí de vendedor porta a porta a uma empresa que esse ano tem vendas mais de 300 milhões. Então, e essa história, acho que muita gente vê vocês como host de um podcast que o podcast também tem sucesso, né, por conta da disciplina, dos relacionamentos, das conexões e da admiração que você tem de muita gente que vocês se conectaram no segmento do empreendedorismo, dos grandes realizadores e mentores, né? Antes da gente falar da trajetória, como que tá essa experiência? A gente está aqui na Pod Factory, num dia de gravação do Receita de Sucesso, né, de mais uma temporada que vocês estão colocando no ar. Como que tá essa experiência de vocês dois apresentando e aprendendo com mais gente também, né? Cara, incrível. Assim, ó, falando por mim agora. Imagina que esse cenário aqui fosse um campo minado. Que a gente tivesse que atravessar esse campo minado. Que ele tivesse, assim, cheio de lama. E aí vem uma pessoa e atravessa esse campo minado. E ela deixa passos, ela deixa pegadas. O que seria mais inteligente? Você criar um caminho alternativo para chegar até o outro lado, ou você ir pisando em cima daquelas pegadas de alguém que já passou por esse caminho? Essa é uma analogia que eu gosto de fazer, porque quando a gente entrevista essas pessoas, esses mentores, eles passaram por onde nós estamos passando, por onde nós queremos passar. Por isso a importância de você ter mentores. Por quê? Porque eles estão 10 anos à sua frente. Então, o que levaria 10 anos para você chegar, você pode realizar, às vezes, em meses, ou em 1 ano, 2 anos. Então, ter mentores é encurtar caminho. Então, o que eu tenho aprendido, na verdade, é encurtar o caminho de onde a gente quer chegar. E pra você, Karen, como é que tá essa experiência aprendendo com tanta gente muito boa, que eu admiro tanto também, muitos convidados que vocês trazem? Como que tá essa experiência pra você? Léo, pra mim é exatamente isso. Às vezes a gente senta aqui e a gente aprende, assim, a gente vira uma esponja, a gente tenta absorver o máximo, porque realmente as pessoas que a gente traz aqui no podcast, elas são pessoas que já alcançaram o nível que a gente tá olhando, que a gente tá mirando. Então, tudo que eles falam assim, ó, não faz isso daqui, porque isso aqui eu já fiz, não deu certo, vai por esse caminho, é uma dica, é um insight que muda todo o jogo ali no nosso dia a dia. Então, pra mim é muito isso. É você aprender com os acertos e com os erros dessa pessoa, olhar para o teu negócio, implementar aquela dica e acelerar ali anos, economizar muita grana, porque um erro te faz economizar, te faz gastar muito dinheiro, né? E um acerto, poxa, você fala assim, cara, eu nem tinha pensado nisso, o cara trouxe aquele insight, implementei no meu negócio, deu certo, olha o quanto eu não economizei com essa dica. Então, é muito isso, de você realmente falar, cara, deixa eu aprender com quem já chegou lá. Eu acho que, pra mim, vocês são um exemplo e eu modelo algumas coisas que vocês fazem, porque pra mim vocês são exemplos de como modelar o sucesso dos outros. Porque vocês investem em masterminds, né, em relacionamento, consomem muito conteúdo, muito livro, fizeram o podcast não só para levar isso para uma audiência, mas também para ser mais uma ferramenta de auto-mentoria, porque um podcast você pergunta o que você quer, normalmente, né? E tá trazendo mais informação e também trazendo isso pro grande público, né? Agora, minha curiosidade é, sempre foi assim, Jussiel, desde que você começou? Como que foi o começo? Você começou, bateu cabeça até descobrir que tinha esses atalhos possíveis modelando o sucesso de outras pessoas? Cara, não. Na verdade, eu me descobri, eu falo, foi por volta de 2018. Até então, eu era um burro motivado. Eu sempre brinco. Um cara que, assim, sempre tive muita vontade, sempre tive muita ambição, mas não sabia que existia algo mágico chamado conhecimento, né? Então, eu errava muito. Mas, poxa, eu vim de uma família muito humilde, minha mãe é faxineira, meu pai militar, e eu falo assim, eu tive muita sorte de não ter tido nada. Por quê?
porque isso foi me trazendo algumas skills que hoje seria muito importante. Então, eu lidei muito com a frustração, eu lidei muito com medo, insegurança, com a rejeição. E isso são habilidades importantes para qualquer empreendedor. Por quê? Porque você aprende a ter um controle de gestão das emoções muito grande. Então, sempre fui um cara assim, muito ambicioso. Muitas vezes você não sabe o que você quer. Mas talvez a chave para o sucesso não é saber o que você quer, é saber o que você não quer. Eu tinha muita clareza que eu não queria. Eu não queria não poder comprar, poder viajar, poder ter um conforto melhor. Dinheiro para mim sempre representou conforto, escolhas melhores. E isso daí me motivou muito. Então, como eu nunca tive nada, vamos dizer assim, mas eu tinha o mais importante, né? Eu tive pais maravilhosos que me criaram, me deram uma boa educação. Eu falei, eles não vão me levar para onde eu quero, no sentido de, se eu quiser realizar os meus sonhos, né, ter conforto, eles já me deram o mais importante. Me deram ali meus valores, me deram a minha educação, mas eu vou precisar buscar isso sozinho. Então, foi quando começa toda a minha jornada, né, empreendedora. Então, aos 18 anos, eu fui morar no exterior, né, morei na Europa. E lá foi muito importante porque separou os homens dos meninos, né? Sempre estive ali debaixo da asa da minha mãe. E lá, realmente, assim, você é lançado num país novo. E aí eu tive que aprender a me virar. E aí eu tive que aprender a vender também. Acho que tudo começou pelas vendas. Voltei no Brasil, não tinha faculdade, não tinha network, não tinha dinheiro, mas tinha uma coisa que é muito importante: vontade. Cara, ninguém segura uma pessoa que quer vencer, uma pessoa que quer mudar de vida. Eu acho que essa é a habilidade mais importante, é o teu nível de... Uns vão chamar de obsessão, outros vão chamar de ambição, outros vão chamar de propósito. Mas quem tem sonho morno não vai criar sonhos grandes, né? Não vai realizar sonhos grandes. Então, eu sempre fui um cara que sonhei muito alto. Então, eu tinha isso, né, no meu DNA. E aí comecei a trabalhar com vendas, né? Venda porta a porta. Inicialmente comecei trabalhando no consórcio Araucária. Foi a primeira oportunidade que me apareceu. Agarrei. Comecei a trabalhar com consórcio. 2 meses as coisas não estavam indo bem. Imagina, eu recebi um treinamento sobre produto. E recebi ali uma série de tabelas e falou, ó, vai vender. Não tinha técnica de vendas. Mais uma vez, só tinha minha vontade. Então trabalhava muito. E mesmo assim não estava tendo resultado. E eu lembro que veio um pensamento na minha cabeça que foi o seguinte: cara, isso daqui não é para mim, né? Tô tentando, tô fazendo o meu melhor, mas não tá dando certo, não é para mim. Só que ao mesmo tempo que veio esse pensamento, veio um outro pensamento que dizia o seguinte, quase como uma voz, que dizia o seguinte: bom, outras pessoas estão tendo sucesso, porque eu perguntei quanto que em média ganhavam os vendedores ali, e aí tinha alguns vendedores que ganhavam o que eu queria ganhar. E eu falei, bom, se uns estão tendo sucesso e eu não estou tendo sucesso, o problema está em mim, não está no negócio. Então foi o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem network, não tem dinheiro, foi a única oportunidade que me deram. Se isso daqui não der certo, eu vou fazer o quê? E aí é importante você não ter um plano B, né? Porque quando você tem um plano B, talvez toda aquela energia que você deveria colocar no plano A, você acaba dispersando e dividindo com o plano B. E aí todas as suas chances que você tinha de dar certo no plano A foram desperdiçadas porque você começou a duvidar. Então, se você tem um plano B, o plano B tem que ser fazer o plano A dar certo. Como eu não tinha um plano B, tive que fazer o plano A dar certo. E 10 anos depois, aqui estamos, né? Desde uma situação onde eu estava na esquina de uma rua, sem vender nada, durante 2 meses, a uma empresa hoje que vai superar aí com facilidade mais de 300 milhões em vendas. E pelo que eu sei, a sua empresa, com o resultado e o sucesso que vocês estão entre as 5 maiores do segmento no país, né? Sim. Então são 10 anos construindo. Claro que deve ter muitos aprendizados ao longo dessa trajetória, né? Mas eu tenho uma curiosidade de saber também quando que a Karen chegou e onde que ela entrou como co-empreendedora no negócio. Nossa. Bom, eu nunca gostei de estudar. Voltando àquela tua pergunta, né? Essa questão do conhecimento, essa busca do conhecimento nunca foi uma coisa que estava enraizada dentro de mim. À medida que o Jussiel ele foi acreditando, à medida que o Jussiel foi tendo essa fome de crescer, de montar empresa,
eu fui acreditando junto. Então, diferente do Juscel, a gente conversa muito sobre isso. E desde lá atrás. Desde lá. Eu conheci o Juscel, eu tinha 18 anos. Nessa época, ele morava na Espanha, estava passando um período de férias aqui no Brasil. Eu estava indo embora para o Japão, conheci o Juscel e a gente acabou se enrolando. Aí a gente morou uma temporada fora. Quando eu voltei, eu estava também meio perdida, não sabia o que fazer. O Juscel me indicou para a concorrência, que era o consórcio Triângulo na época. Ele falou, se eu não conseguir vender pelo consórcio Araucária, você atende pelo consórcio Triângulo. Era mais ou menos isso. Já tinha uma estratégia de diversificação. Olha a estratégia, né? Você vê? Pois é. E assim como o Juscel, eu recebi um treinamento bem, assim, superficial. Quando o Juscel resolveu abrir a representação, e eu falei, pô, eu vou descarregar minhas vendas ali, porque ali eu ganho mais. E assim começamos, né, a empresa. O Juscel sempre puxando ali a fila e eu sempre seguindo os passos dele. Assim eu entrei ali na representação e estamos trabalhando juntos desde então. A gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais pra frente, sobre essa complementaridade de skills, que é muito importante de ter uma pessoa de confiança, independente, né, se é o casal ou não, e acho que isso pode até ser um desafio. Até eu já entrevistei outros casais empreendedores ao longo da trajetória do meu podcast e tenho insights interessantes sobre isso. Mas ao longo desse tempo todo, né, foram muitos aprendizados, né, Juscel? Porque cada momento de um negócio, ele traz... A gente está sempre, parece que, descoberto de conhecimento, né? Parece que a gente está sempre batendo no teto do que a gente sabe para pular para um outro patamar, né? Quais são os grandes aprendizados como empreendedor ao longo da trajetória? Cara, né, de fato, você tem um produto que atenda uma dor, uma necessidade, que resolva um problema. Segundo, processos. Né? Você ter todos os processos muito bem estabelecidos, playbooks de venda, algo que eu não tive quando eu comecei com o consórcio, teria me ajudado muito. Não é à toa que hoje um profissional da Monta Investimentos, ele chega a performar 30 vezes mais do que um profissional que trabalha no mesmo segmento. Por quê? Método de vendas, processo, playbook. Né? Eu falo, o teu time ele não tem que perder tempo pensando o que fazer. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? O que fazer, como fazer? Ele tem que fazer. Ele é operação, ele é de execução. A responsabilidade de o que fazer e como fazer é do líder, é do empreendedor. Então, o segundo ponto é você ter processos muito bem estabelecidos no seu negócio, porque senão você não escala, você não cresce. Terceiro, pessoas. Né? E quando eu falo pessoas não são ativos mais importantes, mas as pessoas certas, no lugar certo, são os ativos mais importantes de um negócio. E o quarto pilar seria, são 5 pilares, né? Treinamento constante. Quer ver só? O Michael Phelps, ele passava mais tempo treinando ou nadando? Ou competindo? Treinando, com certeza. Cristiano Ronaldo passava mais tempo treinando ou jogando futebol? Idem. Michael Jordan passava mais tempo treinando ou jogando basquete? Treinando. E se eu te perguntar, e seu time? Passa mais tempo treinando ou vendendo? Eu diria que com certeza executando e não treinando. Exatamente. Claro que não quer dizer que eles têm que treinar mais do que vender, Sim. mas é uma reflexão pra gente entender. Porque muitos vão falar, pô, eles estão vendendo. Tá, então o que você está fazendo? Nós estamos falando de alta performance, tem a ver com treinamento constante, capacitação. Então se você não treina o seu time, você não está extraindo o melhor que eles poderiam te trazer. Isso é eficiência. Por isso que eu falo, gerentes que gostam de time de vendas muito grandes são gerentes medíocres. Porque um gestor de alta performance, ele entende que um bom profissional entrega por 30, logo, ele gerencia uma pessoa, essa pessoa está entregando por 30, significa que ela também pode estar recebendo 30 vezes mais, e aí você cria uma estrutura enxuta, mais EBITDA para o seu negócio. Isso é você criar uma empresa com eficiência.
Então, quarto pilar é fundamental, que é treinamento, porque você consegue extrair mais se você tiver pessoas. Para a empresa, empreendedores que têm, e não tem nada de errado com não querer crescer, com não ter uma ambição. O problema está, muitas vezes, se as pessoas que estão junto contigo, elas querem crescer, elas querem se desenvolver, elas querem ir para o próximo nível. Então eu digo que o quinto pilar para um negócio realmente escalar, crescer e você gerar muitos empregos, né, é a ambição do dono, do fundador. Até onde ele quer chegar. Então, esses são os 5 pilares que eu entendi que um negócio deve ter. E quando eu olho para empreendedores de sucesso, você percebe que eles fazem a roda girar, sempre levando em consideração o equilíbrio desses 5 pilares. O equilíbrio desses 5 pilares. É bem legal, né, porque você está falando, porque eu, como eu disse, né, até fora das câmeras, eu vou fazer um evento de team building, né, de construção de time, vou levar esses insights muito práticos, inclusive, em consideração. Agora, isso é hoje, você 10 anos depois, modelando o sucesso de muita gente, mas com certeza ao longo do crescimento, alguns desses 5 pilares não estavam tão enraizados e você sofreu por isso, né? Bastante. Fala um pouco de coisas, de desafios que a falta da clareza dos pilares te trouxeram ao longo dessa escala. Legal. Bom, se a gente for falar então do primeiro pilar, produto. Quando eu comecei, eu só queria vender, precisava de dinheiro. Acho que todo mundo, quando inicia um negócio, fala que é um grande propósito, ajudar outras pessoas, etc. É legal. Só que no início tá todo mundo querendo resolver a vida, né? Você precisa pagar contas, você precisa vender. E eu não tinha clareza sobre qual dor eu resolvia, né? Qual dor eu resolvia. Logo, se eu não tenho clareza qual dor eu resolvo, eu acabo sendo muito pouco assertivo no meu público-alvo. Então eu não tinha clareza de quem era o meu público-alvo, entendendo o meu público-alvo, quais eram as dores. Eu conseguiria criar um script muito mais assertivo. E o Dale Carnegie, ele tem uma frase que eu gosto muito, uma passagem no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele diz o seguinte, que um dia ele foi pescar e por um motivo muito estranho, ele descobriu que os peixes gostavam de minhoca. E ele tinha colocado no anzol morango com nata. Mas ele não estava pegando nenhum peixe. Mas que peixe que come morango com nata, né? Pois é. E aí ele disse o seguinte, e aí eu percebi que o peixe queria minhoca, mas eu estava dando pro peixe aquilo que eu queria e não aquilo que o peixe queria. E aí ele termina com a seguinte frase que diz o seguinte, se você quer pegar muito peixe, você precisa dar pros peixes aquilo que ele quer, não aquilo que você quer. É uma analogia que faz menção exatamente isso que eu estou dizendo. Então, às vezes, a gente está tentando dar morango com nata para quem quer minhoca. E isso é um problema quando você não conhece o produto, quem é o teu público-alvo e qual dor você resolve. Então esse é o primeiro ponto que eu pequei bastante. Então eu trabalhei muito, dava tiro para tudo quanto é lado. Claro que na quantidade você acaba achando qualidade, mas eu não fui tão eficiente como eu poderia ser. Esse é o primeiro. Segundo pilar, processo. Cara, nunca tive nenhum processo de venda. Quem não sabe gerar demanda vai trabalhar com porta a porta. Geralmente é isso, né? Tá trabalhando com porta a porta, cold call, que é ligação a frio. Geralmente é porque você não tem muita clareza de como gerar demanda. Então o que é o mais simples? Poxa, eu vou no porta a porta mesmo. Funciona? Claro que funciona, né? Funcionava para mim. Só que o esforço é muito grande e o resultado é muito pequeno, né? Então, eu acho que assim, depois que eu tomei clareza de processos, né? Principalmente você... Aí processo para mim assim, ó, vamos deixar bem claro. Primeiro, benchmark, foi uma palavra mágica que eu achei. Benchmark é você olhar para fora, para pessoas que são referências e falar, caramba, como eu posso modelar essa empresa, fazer aquilo que eles fazem e trazer isso para um manual. Muitas vezes é isso. E criar playbooks, né? Playbook é o manual de boas práticas que você vai trazer ali para o seu time para eles saberem exatamente o que eles precisam fazer. Então, eu não tinha esse conhecimento e aí a gente vai adquirindo e isso daí foi incrível. Acho que o terceiro é a questão
as pessoas, né? Aprender a lidar com pessoas. Eu entendi em um determinado momento que as habilidades que tinham me trazido até onde eu estava não me levariam para o próximo nível. Então eu tinha habilidades de vendedor. Eu não tinha habilidades de liderança. E quando eu era o meu negócio, tudo bem. Mas agora eu queria criar um negócio. O Jussiel resolvia tudo. O Jussiel resolvia O tudo. Jussiel e a Karen. O Jussiel e a Karen resolvia tudo. Só que não dá pra escalar até certo ponto. Exatamente, você escala até certo ponto. Eu falei, poxa, eu preciso de habilidades novas. Então, o que eu vou precisar fazer agora? Pô, se eu estou falando que eu vou precisar ter pessoas, eu dependo de pessoas, eu preciso entender de pessoas. Então, fui buscar muito treinamento também sobre liderança, recrutamento e seleção, tudo aquilo de coach, né? Então, eu precisei me desenvolver, né? Então, eu precisei me tornar uma pessoa diferente. Então, nessa parte de pessoas, eu acho que cabe muito essa questão do buscar desenvolvimento e entender que você precisa de gente, que você precisa de pessoas e que você precisa desenvolver, então, essas habilidades. Treinamento, né? Depois que a gente entendeu também esse quarto pilar eu entendi esse pilar do treinamento, hoje a gente investe muito em treinamento, né? Em capacitação para todo o nosso time. A gente tem uma universidade corporativa, nem sempre foi assim, né? Mas você precisa dar um passo de cada vez. E por fim, ali a questão da ambição, né? Ter uma meta clara. Então todo o meu time, ele sabe, eu falo, cara, às vezes a gente tem muita sorte de ter uma pessoa que tem um sonho muito grande, porque isso arrasta outras pessoas para cima também, puxa as pessoas. E para você crescer, não tô falando de você ter uma pessoa que pegue na sua mão e te ensine só questões técnicas. Eu acho que assim, um bom gestor, ele entende que ele precisa desenvolver o time dele em 3 áreas. Parte técnica, parte comportamental e a parte de mentalidade. Né? Então, quando você tem isso, né, a gente tem vários relatos lá na empresa que a gente não só transformou esse profissional num profissional de alta performance, mas ele melhorou o casamento, melhorou na vida pessoal, porque ele precisa crescer. Né? Então, não tinha essas skills, com o tempo a gente foi adquirindo e hoje é muito menos desafiador, vamos dizer assim. A gente tem os desafios do dia a dia, mas fica mais fácil de você construir um negócio. Mas você sabe o campo que você está jogando, né? Isso. Eu tenho uma curiosidade, como que é a complementaridade de skills de vocês dois empreendendo? Quais são as fortalezas de cada um e como que uma coisa complementa a outra? Se vocês se dividem claramente entre eu faço isso, você faz aquilo. Como que é, Karen? A gente conversa bastante sobre isso, né, Ju? A gente vê muitos casais que empreendem juntos com essa dificuldade. Nossa, como é que vocês conseguem trabalhar junto? Aqui a gente só briga. E pra gente é bem tranquilo. Pensa, a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente tem um podcast. Então, é tudo junto. Se a gente não se der bem, meu Deus, vai virar um inferno. Então, essa questão da comunicação, eu acho que tem que estar muito alinhada. O que eu espero de você, qual que são as suas funções e o que você espera de mim, quais são as minhas funções. Um não interfere na área do outro. Em casa também tem uma listinha do que cada um faz? Assim? Não, o Jussiel é folgado, né? Então, assim, em casa, assim, a maior parte da carga fica para mim e para minha ajudante. Mas na empresa a gente tem isso muito alinhado. Então, hoje o Jussiel ele fica muito mais na parte estratégica e eu no operacional. Quando a gente tem ali uma divergência, eu falo assim, Ju, pô, aqui eu não acho legal, né? Acho assim, assim, assado. Mas a decisão final é sempre do Jussiel. E se ele decidir mesmo contra a minha vontade, eu entendo que ele é o gestor. Então, eu preciso responder para ele também. Então, a gente se dá bem. Nesse sentido, eu respeito tem como muito... não dar certo, Léo? Tem como assim. Sempre foi assim? Sempre foi assim? Ou foi sendo, ou isso foi amadurecendo com o tempo? Foi amadurecendo. Porque ele não é uma coisa, às vezes, nativa, né? De uma relação e de uma relação profissional tão peculiar por ter tantas coisas juntos, né? Sim, sim. Eu acho que a gente começou a trabalhar muito jovens junto. Então, à medida que o nosso relacionamento ele também foi amadurecendo, a gente também foi levando isso para os negócios. Se a gente tivesse uma relação... hoje, como a gente começou, meu Deus, acho que alguém não estaria vivo nessa relação. Porque, realmente, assim, 18 anos, ele 22 na época, pensa, né? A gente não é mais aquelas pessoas que se conheceram lá no começo, começaram a namorar e começaram a empreender. Então, eu acho que essa maturidade e o tempo
a gente foi conversando, foi discutindo, foi conhecendo outras pessoas, outras visões de negócio, outros casais que empreendiam. Pô, isso aqui é legal, né? Será que dá pra gente fazer? Então, acho que esse diálogo facilitou muito. Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter. E deixar bem claro aqui, né, que eu sou só 50%, a Carol é os outros 50%. Ela é uma pessoa, assim, que tem uma retaguarda muito forte, principalmente na nossa vida pessoal, né? Então, assim, é uma excelente mãe, cuida da casa como ninguém. Então, muito dessa carga, ela acaba absorvendo. E nos negócios, assim, pode parecer pouco, mas para mim, por isso que representa 50%. Porque eu falo que um cônjuge, ou ele te impulsiona, ou ele é uma âncora. Ou ele é uma âncora que vai te levar para baixo, ou ele é um foguete que vai te posicionar para cima. Não tem meio termo. Cara, e a Karen, ela sempre me apoiou, né? Ela sabe que eu sempre tive muito mais coragem do que juízo. E antes, era muito mais arriscado, porque às vezes eu tomava algumas decisões pautado só na vontade. No instinto. No instinto. E hoje as minhas decisões são muito mais pautadas em dados, em entender o que de pior pode acontecer. Eu tomo muito risco calculado. Então a chance de eu errar hoje é muito pequena, até porque tenho mentores, né, tenho conselheiros. Então eu não costumo dar um passo sem antes consultar algumas pessoas que já passaram por onde eu estou querendo passar. Então a tua chance de errar é muito pequena. Mas a Karen, ela sempre me apoiou muito, né? E isso foi fundamental, foi muito importante, porque daí eu sempre tive essa tranquilidade de avançar, de progredir, e ela sempre me apoiar. Isso é muito importante. Eu vejo muito essa complementaridade que às vezes são em sócios e tudo mais, de ter uma pessoa da visão e da capacidade de relacionamento com o mercado, e que normalmente vem acompanhado com um poder de vendas muito grande. Só que essa pessoa normalmente não é a pessoa de operações, que faz a engrenagem girar, né, de uma forma sistêmica, né? Então é como se fosse um CEO e uma COO no negócio, em casa e na família como um todo também, né? É verdade. Né? Agora, você sabe que eu estava pensando enquanto vocês falavam isso, nada disso daria certo, né? Mesmo com muito diálogo e tudo mais, se a cada momento o casal não fosse, o sonho não fosse andando junto, né? Porque eu vejo, às vezes, relacionamentos ou mesmo sociedades que às vezes não dão certo porque em algum momento um descola do outro. Verdade. Um às vezes quer mais do que o outro e pro outro já ficou, tá bom o suficiente, né? Arrefece, o sonho fica morno, o outro ainda tá com muita ambição e às vezes descola, né? Acontece muito isso também, né? Com certeza. Cara, assim, ó, alinhamento de valores é a chave número 1. Isso vale tanto pro relacionamento quanto também pros negócios. Imagina que o meu valor seja velocidade e o seu valor seja, cara, eu quero ir com calma, devagar, não é assim, sair crescendo. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque quando não tem um alinhamento de valores, o negócio não vai. Então eu acho que isso é importante, estar sempre alinhado, né, quanto ao propósito, porque, cara, só vive o propósito quem suporta o processo. É verdade. Né? E não existe sucesso sem processo. E o que é suportar o processo? É você entender que muitas vezes você vai passar pelo vale, vai ter dificuldades, pessoas vão te trair, mas que depois de toda a tempestade sempre vem o quê? Um lindo arco-íris. Né? Então, entender que você precisa ter do seu lado pessoas que te apoiem, que compartilhem do mesmo propósito, porque o processo não vai ser fácil, é muito importante. Porque senão, além de lidar com as adversidades do negócio, você tem que lidar também com as adversidades de um relacionamento, da parte pessoal. E, cara, não tem jeito, né? E tá tudo ligado, né? Tá tudo muito ligado. Agora, vocês, né, antes de falar sobre a estratégia, né, de buscar conhecimento com mentores, que eu queria ouvir um pouco sobre isso, e que é um pouco do propósito do Receita de Sucesso, né? Vocês já são referência para muita gente, como empresários e como casal de sucesso. Uhum. Vocês são muito procurados para dar mentoria? Cara, muito, assim. Na verdade, assim, ó, eu meio que fui empurrado para isso. A gente agora já está estruturando um processo de mentoria. Eu recebo muitas mensagens, assim, eu fico muito feliz, porque eu gosto de verdade, assim, isso que eu faço aqui no Receita de Sucesso Podcast, né? Eu falo que, assim, foi justamente um canal para dar acesso às pessoas àquilo que eu não tive lá atrás. Eu queria que tivesse uma pessoa que falasse o seguinte: olha só, eu estou hoje num ecossistema das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil,
aonde elas me ensinam coisas, né, através de mentorias, que vão me fazer errar o que talvez eu demoraria 10, 20 anos, ou talvez eu nunca acertasse. Ficaria a vida inteira errando. Então eu tenho esse acesso, a Karen tem esse acesso, mas outras pessoas não têm esse acesso. Então, quando eu trouxe o Receita de Sucesso Podcast, a ideia foi, cara, como eu consigo levar esse acesso para as pessoas, fazendo perguntas que eu faria, mas deixando isso gravado, por isso que a gente chama de fato mentoria gravada. Então, assim, cara, foi muito importante, por isso que eu falo, é um projeto que ele tem propósito envolvido, né? Então, a gente hoje é muito procurado e as pessoas vêm falar justamente, nossa, hoje vocês são referência, poxa, eu gostaria muito de uma mentoria sua. E aí, o que você entende, né? Eu falo assim, cara, mas tem tantas pessoas que já dão mentorias, que estão jogando um outro jogo, mas talvez essa é uma realidade muito distante ainda para as pessoas, né? Elas querem alguém que seja mais próximo, né? Talvez elas pensem assim, poxa, eu só quero alguém que esteja um nível acima de mim, ou 2 níveis acima de mim, não tá na hora de ver uma distância muito grande. Então, eu sou muito procurado nesse sentido. E eu falei, poxa, não vai ter jeito, né? Agora é hora de eu começar também a compartilhar isso de uma maneira mais estruturada para, de fato, continuar ajudando as pessoas, que é o que a gente já vem fazendo hoje no podcast, mas de uma forma mais específica. Você sabe, você está falando isso, mas eu acho que tem um pouco de humildade na forma como você falou. Não, as pessoas olham para mim como se fosse mais próximo. Eu acho que o tanto que você já estudou, investiu, modelou outras pessoas e tudo mais, eu acho que você tem um repertório de conhecimento e de conexões que você já fez com esses pontinhos, que você tem mais capacidade de mentoria do que algumas pessoas que tiveram sucesso. Eu não vou falar que é o sucesso empírico, mas é aquela coisa que foi na força bruta e às vezes não consegue estruturar um pensamento de como chegou lá. Eu já vi muito isso, sabe? Pessoas que tiveram condições muito únicas de alcançar sucesso, né? Mas que não conseguem estruturar e sistematizar a fórmula, vamos dizer assim, né? E você é um modelador de fórmulas para mim, assim, sabe? Então você tem, às vezes, capacidade de ensinar muito mais como um professor de diversos playbooks e métodos que você já estudou, sabe? Então, acho que é uma humildade que não precisa ter. Bacana, não tinha visto por essa Um por essa elogio ótica. desses, hein? Poxa, não tinha visto por essa ótica, faz sentido. E, Karen, como casal empreendedor, tem casais que chegam também perguntando como que vocês conseguem? Tem, nossa, acontece direto. Assim, Mulheres a empreendedoras. gente publica assim, algumas coisas no dia a dia no meu Instagram. Eu publico pouco, eu confesso que eu ainda tenho esse receio, ainda tô desbloqueando ainda para soltar isso. Mas eu tenho bastante casais, amigos e conhecidos que empreendem juntos e têm ainda essa dificuldade. E eu vejo muito que é uma questão de ego, assim, sabe? Ele não pode mandar mais que eu, porque eu sou tão dona quanto. Tem isso também, né? Sim. E eu falo, gente, tira o ego, né? Ali vocês estão olhando para o CNPJ, vocês não estão olhando pessoa física. Pessoa física é uma coisa, CNPJ é outra. Trata o CNPJ com o respeito que ele merece ser tratado. Olha para a empresa. Qual que é a decisão melhor para a empresa? Não é para mim, não é para você, não é quem manda mais, é quem manda menos. Não tem nada a ver. No frigir dos ovos, tudo que importa é o fluxo de caixa da empresa. Vai ser melhor para a empresa? Ótimo. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, você saber separar um pouquinho as coisas. Mas, de novo, diálogo. Sim. Tem que ter essa clareza. Ó, aqui é o meu setor. Aqui é o seu setor. Tudo que eu fizer no meu setor, bem ou mal, eu vou ter que responder por isso. E você também. Né? Às vezes o Juscel, ele palpita alguma coisa, fala assim, ok, mas eu vou seguir por aqui. Às vezes dá bom, às vezes não dá, mas é a minha decisão. Então, um não interfere no outro. Então, eu acho que esse diálogo ele é fundamental para que os casais eles consigam ter um relacionamento saudável, né? Chegar em casa, trocar uma ideia, como marido, como mulher, e na empresa também dá tudo certo. No final do dia, na empresa, o casal só vai refletir aquilo que eles fazem na vida pessoal. Se eles não se respeitam na empresa, eles não vão se respeitar. Se tem esse problema de ego, na empresa eles vão ter esse problema de ego também. Cara, é um acordo de acionistas para a vida pessoal. É isso. Como eu e a Karen, assim, a gente tem hoje Cara, a gente briga muito pouco, assim, sabe? É muito raro a gente ter alguma discussão, a gente não é perfeito. Ela mesmo disse, quando a gente era ali, tinha 18, 20 anos, cara, a gente brigava demais, uma maturidade absurda. E aí, claro,
eu tive que crescer, né, como pessoa. Eu falo, o bom empreendedor, para ele crescer negócio, ele tem que crescer como pessoa. E eu cresci como pessoa e depois eu acabei descobrindo que o problema era eu mesmo. Nem era a cara, era eu. Era um cara assim, muito, muito egoísta, muito... aquilo que eu pensava tinha que ser daquele jeito, ego lá em cima, etc. Né? Vários comportamentos que eu fui aprimorando. Então, hoje, na empresa, a gente reflete aquilo que a gente é na vida pessoal. Então, poxa, que eles se respeitam. É porque eles também se respeitam na parte pessoal. Então, começa tratando a parte pessoal e aí você nunca vai ter problema na parte profissional. Teve muito trabalho, então, de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, então, né? Porque eu não vejo de outra forma acontecer tudo isso, essa evolução, se não tiver um olhar para dentro, né? Com certeza. Com certeza. Total, acho que os maiores investimentos que a gente fez nos últimos anos foi nessa parte de realmente desenvolvimento pessoal. Tá muito nítido para mim tudo isso, porque e a gente sabe, né? Vocês convivem com tanta gente de sucesso e tudo mais, a energia transparece a paz ou não, né? Da pessoa, não é o que a pessoa fala, é um olhar, é uma respiração, assim você percebe. É verdade. O estado da pessoa. Sim. Não é? Com certeza. Como que começou essa busca por mentores e por aprender com pessoas de sucesso para buscar esses aprendizados, atalhos e tudo mais? Foi empírico ou já foi uma coisa sistêmica? Cara, assim, ó, por isso que eu falei que assim, ó, começou tudo em 2018, né? 2018, por que 2018? Quando eu comecei a trabalhar, que eu voltei do exterior, que eu comecei a trabalhar com vendas, eu comecei em 2009 e até 2018 ele é aquele cara que tinha muita vontade, mas não tinha conhecimento nenhum. E aí foi quando surgiu uma dor que eu falei, poxa, eu não tenho negócio, eu sou o meu negócio. Mas sabia que aquilo que eu fazia era muito bem feito. Falei, se eu conseguisse colocar isso no papel, sei que eu poderia criar um negócio de verdade, mas também ajudar outras pessoas a viver aquilo que eu já estava vivendo. Então eu tinha um certo conforto, mas não era dono de um negócio. E aí eu entendi, tá, que as habilidades que eu tinha eram de vendas. Eu não tinha habilidade de um gestor. Para criar um negócio, você precisa aprender o quê? Sobre gestão, sobre marketing, sobre recrutamento e seleção. Ou seja, você vai transitar em vários departamentos. E aí eu senti a necessidade de me desenvolver. E aí foi quando eu comecei a buscar muitos cursos, comecei a ler muitos livros. E, cara, parece que eu descobri o fogo, assim, porque eu não sabia que os meus sonhos... o dinheiro era um meio para realizar os meus sonhos, meus objetivos. Eu não sabia que o dinheiro estava no conhecimento, estava nos livros. Se eu soubesse, eu tinha lido 10 livros por mês, fácil. Entende? Então não é a ferramenta em si. Você gosta de ler livro? Até hoje eu falo, eu não gosto de ler livro. Mas eu gosto de realizar meus sonhos. Eu gosto do que o livro me traz. Eu gosto do que o livro me traz. E ele me traz o quê? Conhecimento. Com conhecimento eu erro menos. Eu acelero o meu processo de geração de receita. Então eu vou ler, né? Porque, cara, criança faz o que gosta, mas adulto faz o que precisa ser feito. E disciplina é isso. É muitas vezes você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Então, se falar que eu adoro ler livros, adoro estar em cursos, não. Isso faz parte do processo que vai me levar ao resultado. Então, foi nesse momento que eu tive consciência e de 2018 para cá, eu nunca mais parei de adquirir conhecimento. Então, inicialmente, não é desculpa falar, poxa, hoje você está em grupos, né? Então, tem ano que a gente chega a investir mais de R$500 mil, estando num ecossistema de mentores, pessoas certas. Então, se eu for colocar ali todos os cursos que eu fiz, o ecossistema que eu tô, as mentorias que eu tenho, hoje eu tenho condição de fazer isso. Mas lá atrás, eu não tinha essa condição. Era o livro. É um livro. Só que hoje a gente tem o quê? Livro, a gente tem podcast, a gente tem muito conteúdo gratuito que já vai te levar para um nível, se você for dedicado, disciplinado, focado, se você gostar de aprender, eu te garanto, você já vai, no mínimo, criar condições para estar nesse ecossistema e depois começar a jogar um outro jogo. Então, foi quando 2018 que tudo começou e hoje é uma premissa assim, na minha vida, me desenvolver, nunca parar de estudar, de ter mentores, de buscar conhecimento. Isso tem mudado muito o jogo pra gente. E pra você foi igual, Karen, quando o Jussiel começou esse movimento, quando você falou no início do podcast, eu era aquela que não gostava de estudar e tudo mais, mas acendeu essa fagulha também?
Eu continuo não gostando. Eu só gosto de ler aquilo que realmente vai me dar algum resultado. Então, assim, você leu? Não, eu não li. Eu li assim, ó, vai fazer diferença no meu negócio? Eu li. Vai fazer diferença na minha vida? Eu li. É só assim. Mas, realmente, o Jussiel começou essa busca, né, em 2018. Tem um cunhado que ele falava assim, gente, vocês não têm um negócio, vocês são um negócio. Vocês precisam criar um negócio. E aí, a gente começou realmente a estruturar. Falou, será que a gente tem um negócio? Será que cabe um modelo de negócio aqui? Foi quando tudo começou a acontecer, né? Aí a gente começou a estruturar, fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas. E o Jussiel começou essa busca. Quando o Jussiel começou, eu falei, opa, ou eu acompanho, ou eu vou ficar muito distante, mano. Daqui a pouco eu não vou conseguir conversar com meu marido, né? Ele tá falando uns termos aqui que eu não tô entendendo o que ele tá falando. Deixa eu entender o que ele tá falando. E eu acho isso importante também, Léo. Principalmente o casal que empreende junto. Se um tá aqui e o outro tá aqui embaixo... Alguma hora vai romper. Exatamente, né? A comunicação fica muito distante. Então, se ele tá aqui, opa, eu preciso estar aqui também. Senão daqui a pouco vai dar ruim. A gente não vai conseguir nem conversar. Vai parecer um ET falando. Né, esses termos tão diferentes que a gente escuta aí por aí fora. Então, ele começou estudando, eu comecei me desenvolvendo pela parte realmente pessoal. Então, eu comecei fazendo o método CIS, fazendo coaching. Então, você olha o RH Eu da empresa. olho o RH, exatamente. Tá claro, então. Eu comecei fazendo toda essa parte realmente mais comportamental. E aí, sim, depois oratória, né? Depois gestão, depois outros departamentos. Mas... foi realmente porque o Jussiel puxou a fila e aí eu fui seguindo atrás, pra gente ter essa comunicação alinhada. Dá pra ver muito esse equilíbrio, sabe? De capacidade de comunicação, mas vocês passam esses skills muito especialistas que vocês têm. O Jussiel é o empreendedor, não vou falar o empreendedor louco, mas é um empreendedor já direcionado, exato, né? Domado, né? Vai no lugar certo, e a Karen, os cérebros lá dentro da organização, né? Quando vocês começaram a conviver com esses grandes mentores, o sonho cresceu, Jussiel? Muito, cara. Destravou alguma coisa? Muito, velho. Muito, muito, muito. Cara, assim, ó, requisito número 1, essas pessoas, assim, mentalidade. Mentalidade, esses caras pensam diferente, sabe? É outra mentalidade. Você não vê pessoas falando de problemas. Você vê essas pessoas falando de soluções. Ou seja, cara, elas até tratam algumas coisas. Olha, tô querendo dobrar o faturamento da minha empresa, só que eu tô com um desafio. Olha só, ele tá falando em dobrar o faturamento. O que você acha que eu preciso fazer para mudar isso daqui? Então, você volta muito energizado, né? Então, você entende que essas pessoas, elas não ficam se vitimizando, não fica falando de dificuldade. Tem sim os seus desafios, mas toda a conversa é direcionada para o que eu posso fazer de diferente para alcançar esse determinado resultado. Então não tem como você não crescer, né? Você acaba crescendo muito, aquilo acaba te contagiando. É uma energia totalmente diferente. Você entende que essas pessoas estão jogando outro jogo e, cara, você sempre acaba aprendendo muito, né? E eu falo, eu sou uma esponja, né? Eu sento do lado mesmo, ouço, faço muito mais perguntas do que falo, como eu já faço aqui no podcast. E toda vez que você volta, aí você vai combinar o conhecimento que você já tem. Porque muitas vezes você vai em imersões, em curso, você já está num nível de consciência, de conhecimento muito grande. Então você não conhece nada que é a bala de prata. Mas o conhecimento que você tem, combinado com o insight que você recebe, cara, isso daí pode acelerar em 10 vezes o teu negócio com um simples insight. Por quê? Porque não foi aquele insight que mudou. É aquele insight com o conhecimento que você já tem. Quando você une as duas coisas, aí você arrebenta. É uma coisa cumulativa, né? E de repente é um toque em cima do acumulado que vai ser a alavanca
que vai destravar alguma coisa. É isso. Né? O que você acha que tem de comum nessas pessoas, né, de muito sucesso que vocês convivem, que define a pessoa conseguir chegar onde chegou? O que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente olha as histórias de sucesso, né, elas são... Cada história é muito única. A gente vê características em comum de grandes empreendedores, só que as condições são diferentes, o mercado, o problema que resolvem, né? Você acha que o mindset, né, o modelo mental, a resiliência, a capacidade, porque todo mundo toma porrada, porque, sabe, quando a gente... as pessoas que talvez estejam em outro momento, ou como empresa, ou como pessoas no mercado, às vezes acham que as pessoas de sucesso não têm problema. E por isso que chegaram lá. Uhum. Mas eu acho que é como lidam com o problema muitas vezes, né? É isso. Cara, eu tenho uma fórmula pronta que eu desenhei, receita de sucesso, existe uma receita. Eu falo, existe uma receita que vai te aproximar do sucesso. Então, se você quer ser literalmente um bilionário, você tem que seguir esse espaço. E ficou bem claro. Se eu fosse colocar isso daqui em pilares, brevemente seria: primeira coisa que essas pessoas têm em comum são os padrões. Né? O que eu avalio? Quais são os padrões dessas pessoas que alcançaram o sucesso? Primeira coisa, mentalidade. Né? E eu tenho um mentor hoje para cada uma desses pilares. Então, mentalidade, vamos falar aqui, Leonardo Castella. É um cara que, poxa, você não segue lá o Leonardo Castella, o maior franqueador do Brasil, tem mais de 8.000 franquias, é líder de 90 marcas e líder de mercado de 18 segmentos diferentes. Então, você imagina um cara que conseguiu realizar, às vezes a gente quer ser líder de mercado em um segmento que já é o sucesso absoluto, ele fez 18 vezes. E quando você conversa com ele, ele fala, não, agora a minha meta é ser o maior do mundo. Né? Então ele tem realmente um padrão mental e uma certeza que te leva para um próximo nível. Então, o primeiro pilar seria mentalidade. Segundo pilar, que eu percebo, um padrão, seria aquilo que eu falei. Ou uns vão chamar de ambição, outros vão chamar de obsessão, outros vão chamar de propósito. Tony Robbins chama de fome. Quando ele foi questionado porque ele treina as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, né? Desde atletas, presidentes. Porra, ele é hoje o maior desenvolvedor de pessoas do mundo. E ele perguntaram para ele quais eram os padrões que faziam essas pessoas ser diferentes. E a resposta dele foi: diferente do que todo mundo pensa, elas não eram as mais inteligentes nem as mais ricas, mas elas eram pessoas que tinham mais fome. Elas tinham obsessão por aquilo. Na cabeça delas era o seguinte: não existe a menor possibilidade. Vamos lá, se ele perguntasse isso pro Michael Jordan, ele falaria assim: não há a menor possibilidade de eu não ser o maior atleta de todos os tempos. Então, seu nível de obsessão vai determinar o seu nível de sucesso. Porque quem sonha pequeno não vai realizar grandes coisas. Então, não existe pessoas preguiçosas, o que existem são pessoas que têm sonho pequeno. O sonho dela é tão pequeno que isso não motiva ela a pagar o preço. Tudo é uma relação de preço, recompensa. Se eu falasse pro Léo aqui hoje: Léo, vamos fazer um combinado? Amanhã você vai andar 600 km, certo? E na hora que você chegar lá vai ter um cheque de R$1. Você toparia? Acho que não. Não. Por quê? Porque o preço é muito alto e a recompensa é muito pequena. Agora, se eu dissesse assim: Léo, amanhã você vai andar 600 km, quando você chegar lá vai ter um cheque de R$10 milhões. Você toparia? Toparia. Colocaria umas rodinhas no tênis, mas eu toparia. Toparia. O preço mudou? Não, é o mesmo. Você vai ter que andar 600 km. O que mudou foi a recompensa. Então, às vezes, se o preço está muito alto, aumenta o tamanho da recompensa, reavalia. Então, quem tem sonho grande, não existe preço alto a se pagar. Então, não existe o preço a se pagar pelo sucesso. O que existe é um preço a se pagar pelo fracasso. Só que você precisa ter sonho grande. E essas pessoas têm esse segundo pilar, que é: elas têm um sonho muito grande, elas têm fome, elas têm obsessão. Terceiro pilar seria conhecimento. Justamente para você não ser aquele burro motivado. Então, você precisa desenvolver isso serve para atletas, serve para empreendedores. Eles precisam adquirir o conhecimento necessário. Para quê? Para fazer de uma maneira mais inteligente, para acelerar o processo, para errar menos. Então, você precisa desenvolver, ter conhecimento. Quarto pilar seria execução. Não adianta eu ter muito conhecimento, que tem muitas pessoas que sofrem desse mal, se eu não coloco em prática. Eu chamo isso de obesidade intelectual. Acumula e não executa. E eu conheço muita gente assim, viu, que não tem uma capacidade de executar, e no final do dia o que vai fazer a diferença é a sua capacidade de colocar em prática. Então, essas pessoas executam muito bem. Depois, você teria ali
Depois da execução, cara, aí entra você ter mentores, né? A gente já falou sobre isso aqui no podcast. São pessoas que estão 10 anos à sua frente. Então, elas encurtam caminhos. Então, você precisa ter mentores. E você percebe que todas essas pessoas, elas têm algum mentor. Pega o Tony Robbins, né? Estamos falando do Tony Robbins aqui. O mentor dele era o Jim Rohn. Com certeza o Jim Rohn também tinha o seu mentor. E assim sucessivamente. Eu falo, problema você nunca leva para baixo, você sempre leva para cima. Para quem? Para seus mentores. Aí tem muita gente que está compartilhando problema com o time e que não sei o... Cara, para cima. Né? Por isso que eu falo para liderança. Liderança leva o problema para a liderança acima e assim sucessivamente. E é o que eles fazem. Então, eles compartilham essas dificuldades, essas dores com quem? Com quem, de fato, pode resolver. Que são pessoas que passaram por onde eles querem passar. Então, esse seria o quinto. Sexto, muito importante também você ter network. Eu nunca tive isso, então isso não determina que você vai ter sucesso ou não, mas eu percebo que essas pessoas já são muito bem relacionadas. Então, isso, de uma certa forma, também acaba sendo importante, porque elas te conectam com outras pessoas, que às vezes é relevante para o teu negócio. E por fim, eu diria um 7º pilar, que seria a gestão das emoções, que foi o que você começou falando. Que essas pessoas, elas não é o que acontece com elas, é o que elas fazem com aquilo que acontece com elas. Então, por exemplo, as pessoas estão ficando muito... As pessoas desaprenderam a ter frustrações, a sofrer. Elas não entendem que isso faz parte do crescimento, do aprendizado. Então, quando me acontece... Cara, e aqui eu não estou gourmetizando, eu estou sendo 100% verdadeiro. Toda vez que me acontece uma grande frustração, eu sei que eu vou crescer 3 vezes mais. E é impressionante. Por quê? Porque a frustração, ela te aponta o quê? Poxa, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça novamente? E aí, o que você faz? Você se força a criar, talvez, coisas novas, estratégias novas. Então, toda vez que eu me frustro muito, ela me mostra o quê? Um aprendizado. Então, eu errei. Não deveria ter sido feito dessa forma. Como eu faço para fazer diferente? Então, quando você começa a dar significado ao que te acontece de uma maneira diferente, você aprendeu a lidar com as emoções. Então, esse é o pilar que eu vejo também, né, nesses empreendedores. Eles têm uma excelente gestão das emoções, inteligência emocional, sabe lidar com medo, com a raiva, com a insegurança, com a frustração, com a rejeição. Ou quando acontece, eles voltam mais rápido ao estado positivo e apontado para o sucesso, né? Sem dúvidas. Né? Você sabe que do Tony Robbins, ele fala muito sobre os 3 S's, que ele fala State, Story, Strategy. Ele fala assim, primeira coisa, você cuidar do seu estado. E aí ele fala os exercícios para você estar no seu estado emocional, energético certo. Porque daí vem a story, que é a história que a sua cabeça conta para você. Que se você estiver no estado para baixo, ferrou, você vai ser negativo, vitimista, estado, história e aí a estratégia que você vai executar. Eu acho isso muito bom para sempre pensar do estado. Qual é o seu estado que você está, né? Fazer essa autoavaliação, né? Legal que você falou do framework pessoal do sucesso. Você falou do framework da empresa um pouco atrás aqui, né, nesse papo. Então tem 2 grandes playbooks aí para as pessoas poderem refletir, buscar informação. Mas chegando no final dessa etapa falando da vida profissional, queria perguntar para vocês dois assim, qual é o sonho grande ainda de vocês? Para mim, ver as pessoas que trabalham lá com a gente atingindo liberdade financeira e vivendo o que a gente vive hoje. Então, essa é a nossa motivação lá da Monteu. E viajar o mundo, né? Catar as crianças, colocar na mala e partir. Muito bom. E se você proporcionar liberdade financeira para o time, com certeza significa que o sucesso de vocês também foi atingido. Com certeza. Não é? Eu assim, hoje parece clichê, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você quer alcançar todos os seus sonhos, ajude um número suficiente de pessoas a alcançar o sonho delas. Hoje, no início, tratava muito sobre a gente. Hoje é muito mais sobre os outros. E eu digo assim, o meu objetivo é, com a minha fome, né? Então, assim, dentro do segmento que a gente atua, a gente vai ser líder de mercado. Eu falei, essa é, no mínimo, a missão que eu vou cumprir antes de abrir novas missões. Isso é fato que vai acontecer. E deve acontecer ano que vem já, assim, super rápido. Só que o foco não está em ser número 1 do mercado, está em ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Então eu penso um pouquinho diferente. Porque sucesso ele é muito relativo. Para mim, sucesso pode representar ter um avião. Para outras pessoas pode representar ter comida em casa
todos os dias. Então é muito relativo. A questão é, eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a vontade que eu tenho, eu consigo ajudar, eu consigo ser uma ferramenta para essas pessoas realizar o sonho delas. Qual o sonho? Não importa, a gente já disse, né? Sonho, sucesso é muito relativo para cada um. Por isso que isso é uma coisa que eu gosto de falar. Falo, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores. A primeira pergunta, quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? E a pessoa traz ali os sonhos, os objetivos. E é uma pergunta que eu gosto muito você acredita que eu e esse negócio pode te ajudar a realizar os seus sonhos? Se a resposta é não, não faz o menor sentido a gente nem começar. Se a resposta ela é positiva, aí você pode ter certeza que essa pessoa vai ter o meu comprometimento. Para quê? Para que de fato a gente seja um meio, uma ferramenta para que elas realizem o sonho delas. Então hoje o meu maior sonho de fato é ser uma ferramenta em todos os negócios. E aí eu não vou engessar que é uma empresa, que eu posso ter centenas de empresas. Sim. Poxa, vamos para cima. Aí é o propósito do Jussiel como empreendedor. Exato. Meu propósito como Independente empreendedor. de qual CNPJ. Exato. Meu propósito como empreendedor é usar a minha energia, a minha vontade, o meu conhecimento para ser uma ferramenta para as pessoas alcançarem o sonho delas. Em quais empresas? Em quantas forem necessárias. Estamos aí. Estou com muita lenha para queimar. E agora que eu entrei no jogo. Então, agora que eu tô no jogo. Tem que fazer um update desse episódio uma vez por ano, hein? Né? Pra, tipo assim, como se fosse resultados para os acionistas, assim, já. Exatamente. Né? Falando também de alta performance, tudo mais do lado pessoal, qual dica de produtividade vocês compartilhariam? Cara, vamos falar dos 3 pilares da alta performance que o Gustavo Borges ele trouxe aqui pra gente brilhantemente, que eu compartilho, que é alimentação saudável, atividade física e dormir bem, né? Qualidade de sono. Então, eu mesmo, eu falo, eu acordo às 6 da manhã, vou dormir às 11 da noite, não preciso tomar café, sou um cara assim muito eu tenho muita energia. Eu tô tomando café. Mas eu gosto de café, eu sempre tomo café, mas eu não tenho a necessidade de tomar o café. Por quê? Porque quando você tem esses 3 pilares muito bem adequados, que é o teu caso, você falou que não tá dormindo muito bem, né? Então aí acaba refletindo na tua performance de alguma forma. Então, para mim, você ser produtivo é justamente você conciliar esses 3, porque isso vai te trazer mais alta performance e também ter uma agenda muito bem estruturada, né? Planejar bem o seu dia e depois executar o que foi planejado. Ter horários para fazer as coisas. Eu acho que esse para mim é a maior dica de produtividade. Os 3 pilares mais uma agenda bem gerida. Exatamente. Né? Para você também, Karen? Para mim também. Eu acho que é fundamental você ter uma alimentação adequada, dormir bem, fazer uma atividade física. Eu acho que dar risada também faz parte, porque às vezes no dia a dia a gente acaba ficando imerso, né, naquela empresa, no dia a dia, e eu acho que é importante você sentar, ter uma qualidade de tempo com a tua família, com as pessoas que você ama, e eu acho que eu só acrescentaria isso. Você falou uma coisa muito interessante, porque eu acho assim, né? Eu também tenho mais um negócio e o dia, por mais que a gente fale tudo isso do mindset e tudo mais, mas o que é o nosso dia a dia? É resolver um problema atrás do outro. Sim. Né? E a gente pode ter um sucesso financeiro e tudo mais, mas chegar em casa tão drenado de energia e não conseguir curtir os filhos. Exato. Né? Aí não vale a pena, Exatamente. Né? Exatamente. Essa questão da risada porque às vezes a felicidade são muito pequenas, né? Exato. São pequenos momentos com a família, já é uma grande alegria, não é? Exato. E não tem nada a ver com dinheiro muitas vezes, né? Exatamente. Muito bom. Mais uma aqui. E uma dúvida sobre a agenda. Vocês têm secretária executiva, alguma coisa assim, para cuidar da agenda e tudo mais? O Jussel tem. Sou Quem? Eu e Cara, a Duda. assim, hoje, assim, eu tô agora nessa fase de ter um assessor. Até, assim, eu já tô perdendo a mão de muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo, graças a Deus, coisas boas. Mas eu realmente preciso de alguém agora para me ajudar nessa parte. E eu sou da premissa que eu não posso fazer nada que outra pessoa faz melhor do que eu. Sim. Então, às vezes eu tô ocupando muito. E aí cabe aqui realmente assim, um conselho de produtividade. Você perguntou sobre produtividade. Produtividade é fazer aquilo que você faz de melhor
que no final do dia é o que vai te trazer mais resultados. Exato. Você pode achar que está sendo produtivo fazendo um monte de coisinhas que não move o ponteiro. Exatamente. Se sentindo ocupado, né? Sim. Exatamente. Se tem pessoas que fazem melhor isso, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Por que você não faz faxina na sua casa? Porque tem alguém que faz melhor do que eu. Sim. Ela paga por isso. Por quê? Porque eu, Jussiel, sei fazer outras coisas melhores. Então, imagina agora se eu tivesse que fazer faxina, lavar meu carro. Sei que tem pessoas que fazem isso como terapia, como um hobby. Tem pessoas que fazem porque quer economizar R$30. Aí você começa a perguntar, cara, qual é o teu valor hora? Aí a pessoa... Eu perguntei isso muito intencionalmente, porque eu tenho conversado com muitos grandes empreendedores no meu podcast ou na vida pessoal e amigos, né, grandes executivos, e eu estou começando a ver o valor de ter o tal do Executive Assistant, né, do assistente executivo, só que isso, uma pessoa que foi vice-presidente da HBO me falou, uma amiga minha que já veio 3 vezes no podcast, ela falou, ela cuida da vida pessoal e profissional dela, só que ela falou, só que você tem que saber delegar. Você tem que saber sistematizar o seu checklist de tudo da tua vida que você consegue confiar uma pessoa para fazer. Inclusive pagar contas se for necessário, né? Obviamente cuidar da agenda, né? E aí você aumenta seu nível de produtividade de uma forma absurda, porque não é só sobre delegar, é você parar de ter que pensar naquilo, né? E aí o Tim Ferriss, que tem livro aqui, né? Que é um dos grandes podcasters americanos, muito conhecido por produtividade e tudo mais, ele fez um episódio recente que eu não ouvi ainda, mas que me chamou muita atenção. É um grande empreendedor falando como delegar 10 vezes melhor, como usar assistentes executivos de forma produtiva para grandes empreendedores. Então veio na hora certa que eu tô pensando sobre esse assunto, sabe? Olha que legal, já vamos colocar para ouvir. Como usar essa alavanca. Por fim, que hobbies para recarregar a bateria? Cara, eu gosto muito de assistir um filme. Adoro filme, inclusive saindo daqui a gente vai assistir um filme. Adoro filme baseado em história real, né? Porque o pessoal fala, pô, mas você não desliga um minuto, tá assistindo um filme baseado em história real de alguém, de algum empreendedor. Eu falo, cara, mas isso daí é o que me... E aí, pra mim, aí já não é trabalho. Eu gosto mesmo de ver, de fato, histórias de pessoas que, né, muitas vezes ali saíram do absoluto zero, alcançaram um certo grau de sucesso. Você tem muito a aprender com essas pessoas. Então eu gosto muito, assim, acho que um hobby que eu gosto muito é assistir um filme, né? E quando eu falo assistir filme, a gente tem feito muito isso com as crianças, gosto de fazer isso em família, né? Eu sou um cara muito família, é um valor muito forte pra mim. Então eu adoro quando a gente, de fato, ali, pô, senta no sofá e vai assistir filme ali com as crianças, se desliga total. E churrasco com os amigos também. Olha. Gosto muito. Karen, e você? A gente é muito parecido, né, Gisele? Chega a ser irritante. Mas eu também gosto. Eu gosto de ter um momento de qualidade, de um tempo de qualidade ali com as crianças. Então, eu gosto de cozinhar com a minha filha, gosto de ir no parquinho, nadar na piscina, assistir filme, fazer essas coisas assim em casa. E tomar uma cerveja, né? Então, uma cerveja também é bom. Além demais. do churrasco. Porque eu não falei cerveja porque ela já tá inclusa no churrasco. Já é pacote, né? Já é o pacote. Gente, reta final, eu sempre faço um bate-bola para ver dicas rápidas. Vamos ver o que vem? Então, vamos começar com o José. É um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda no dia a dia. Ouvir podcast. Boa. Karen? Treinar. Musculação? Musculação. Um livro que você recomenda, que te marcou muito. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Karen? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. Um conteúdo que você tenha consumido que você recomendaria. Cara, eu vou recomendar uma série que eu vi recentemente no Netflix, do Arnold. É um cara que ali mostra... Eu nunca fui, assim, um grande seguidor do Arnold. Mas ali, pra você ter uma ideia, foi um cara que ele teve sucesso
fazendo 3 coisas totalmente diferentes. Primeiro, ele foi o maior fisiculturista de todos os tempos. Depois, ele falou, se cansou, ele falou, cara, agora eu quero ser a pessoa mais conhecida do planeta como ator. Uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Ele foi o cara mais conhecido. E mais bem pago da época dele. Mais bem pago da época dele. Depois ele falou, cara, agora eu cansei disso, eu quero ser político. Aí falou, primeiro você tem que começar como vereador, depois como prefeito. Ele falou, não, eu quero como governador. E ele foi eleito. Então ele é um exemplo, e aí ele conta toda a história dele. Ele é um exemplo de disciplina, mentalidade, de quando você realmente quer algo, meu amigo, ninguém te segura. Eu acho que ele é uma das mentalidades mais obstinadas pelo sucesso que eu já vi. É isso. E você, Karen? Eu gosto muito de filmes também baseados em fatos reais. Então, eu gosto muito de A Procura da Felicidade. Eu acho que é um filme sensacional, assim, para assistir. Tem um menino, o nome dele é Nick Vujicic. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas é um menino que ele nasceu sem braços e sem pernas. E ele conta a história dele, assim, de superação. Onde ele roda o mundo dando palestras, assim, muito para adolescentes. Sair daquele vitimismo, né? E falar, cara, você faz o que você tem, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Cortella. Então, eu gosto muito desses dois. Muito bom. Um aplicativo não óbvio que você tem no seu celular e você usa com frequência. Eu não uso aplicativo não óbvio no meu celular. Talvez. Bom, mas esse é óbvio. iFood. Eu uso muito pra. Cara, de verdade, eu não tenho nenhum aplicativo não óbvio que eu utilizo todos os dias. De verdade, não tem. WhatsApp, redes sociais, banco, né? O de sempre. Eu sempre de sempre. É o de sempre. E você, Karen? Eu acho que o meu é bem parecido também. Eu gosto muito do Trello para organização. Acho que é o mais diferente. Mas é uma boa dica. E por fim, uma frase, Jussiel, que você deve ter 300 se a gente ficar aqui, mas qual você elegeria para falar que te representa? A estrada para o sucesso não é uma reta. Você encontrará curva chamada insegurança, trevo chamado medo, faróis de advertência chamado amigos e pneus furados chamado emprego. Mas se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado fé e um motorista chamado Deus, com certeza você vai chegar num lugar chamado sucesso. Cara, isso daí foi... Profundo. E você, Karen, depois dessa... Eu sou mais objetiva, né? A frase que eu gosto muito é: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Muito bom. Muito Gostou? bom. É a head de operações da Monteio. Head de operações. Jussiel e Karen, queria agradecer. Eu tô com um déjà vu que já fiz algo parecido com isso em algum momento da minha vida, entrevistando vocês. Mas queria agradecer esse papo. Eu acho que, como vocês são pessoas muito obstinadas por aprender e por crescer de uma forma sustentável, mas que já olha com essa questão de ajudar os outros como ferramenta também, né, de give back e tudo mais. Acho que esse é o tipo do bate-papo que pode acontecer uma vez por ano, que vai ter muitas histórias, né? E obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Foi uma excelente condução. Eu agradeço o Léo por ter aceito o convite. Acompanho o trabalho do Léo também. Tem um podcast lá, Talks by Léo. Tá de parabéns. Aceitou aí esse convite. E, poxa, foi muito legal, foi incrível. Gostei bastante. Pra mim isso aqui é uma mentoria também. Eu tô fazendo perguntas, eu tô só absorvendo aqui também. Eu tô fazendo igual você. Não, foi muito legal. Assim, é muito mais fácil quando a gente tá entrevistando, confesso. Mas foi um bate-papo bacana e espero ter ajudado aí a galera também, conhecendo um pouquinho mais agora sobre a nossa história também. A gente vai ter que fazer no meu depois dessa história, viu? Só que lá joga umas cascas de banana, viu? Ótimo. E você, Karen? Léo, seu querido, eu queria só te agradecer realmente pelo teu tempo. A gente sabe o quanto o seu tempo é precioso, né? O tanto de coisa que você tem para fazer, você parar para vir aqui nos entrevistar é uma honra pra gente. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigado por vocês estarem aqui na Pod Factory também, que é um dos negócios com o Marcelo Toledo, né? Que a gente tem o prazer de... a gente faz questão de ter pessoas aqui que ajudam a impregnar a energia aqui de coisas boas, de boas histórias, né? E é um prazer ter vocês aqui. Eu queria agradecer e que muitas histórias grandes aconteçam aqui também. Valeu, Amém. Tamo junto. Valeu. Obrigado Valeu, a todo gente. mundo que Obrigada. assistiu esse episódio. Espero que tenham conhecido mais sobre esse casal que pode ensinar tanto para tanta gente. E o Receita de Sucesso volta no próximo episódio. E graças a Deus com o Jussiel e a Karen voltando a apresentar. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.